Nesse vídeo eu vou falar do episódio 24 de Sousou no Frieren. Então vamos lá. O começo fez uma ligação com elementos do passado. O sábio Edwin escreveu o grimório que a Frieren traduziu para o Hayter no começo da história. E seguindo a lógica dos demônios serem descendentes do monstro que grita por socorro, talvez os Aisans sejam descendentes dos Spígaros, ou sejam da mesma espécie. Acho. Mas além da conversa mostrar que as cópias são tão fortes e espertas quanto os originais, ela justifica a escolha do teste. A Zenzi é uma pacifista, e não gosta que as pessoas lutem. Então escolheu um teste onde eles precisam se entender, cooperar ou, no mínimo, enfrentar a si mesmos. Ou não. As cópias parecem ter pelo menos duas funções, proteger e atacar. A cópia da Frieren não seguiu o grupo do Denkin, justamente para proteger a última sala, enquanto a maioria anda pela dungeon e caça os intrusos. E se isso estiver certo, achar a própria cópia é só conveniência do roteiro, mas gera cenas legais, como o Yubero e o Land contra a cópia dela. Mostrar o Land ferido e não dizer ser um clone foi para aumentar a tensão e urgência da cena, fazendo a Yubero lutar imediatamente. Tô afim não. Baseado nas ações da cópia, eles tentaram descobrir o quão perfeito ela era. Com as observações do Land, a Yubero tentou descartar que ela copiava memória e personalidade, pela cópia não ser uma tagarela. Mas comparando a forma que ela atacou e depois manteve distância, sendo pelo Solganiro, ou por puro sadismo, ela assumiu que era uma cópia perfeita. Com o Land vazando mais que telhado em dia de chuva, a Yubero questionou se ele era o verdadeiro, e ao invés de responder que nem gente, ele continuou com o princípio de não confiar em ninguém. Por esse comportamento e não aceitar o frasco da Yubero, ela decidiu parar de perder tempo com conversa e resolver as coisas do jeito dela. Assassinato, morte, homicídio. E o que falar da luta? Como sempre quando o anime precisa investir em animação, eles fazem um ótimo trabalho. Além de ter uma boa cena de luta em primeira pessoa. E como sempre tem algumas coisas para tirar dela. Espere, vamos discutir o assunto. Quanto ao Solganiro. Ok, você precisa ver o corpo inteiro para usar a técnica. Então, alguém pode me explicar como a Yubero prendeu o Land nessa cena? Não é cientificamente possível! E por que ela não usou no corredor, se dá para ver o corpo inteiro da cópia? Animal! Bom, a resposta pode estar nessa frase. A frase foi para ela mesma, então ainda tem muita coisa sobre o passado e personalidade da Yubero pra gente descobrir. E pela falta de sorte dela, quase não deu. Mas a interferência do verdadeiro Land não só virou a luta, como mostrou ainda mais sobre os dois. A Yubero sabia que era o clone morrendo, e foi pra cima da cópia sabendo que ele ia ajudar. Não por bondade, mas para não se sentir culpado pela morte dela. Então, você otaku que sempre quer dar a bunda pro personagem frio e calculista, fique feliz, dessa vez você achou uma waifu. Feroz maluca! E relacionando a atitude com a magia, parece que o Land não quer se ligar a ninguém, nem por amizade ou culpa. Então a magia de criar clone pode ser tanto pela solidão, só confiar em si mesmo, ou simplesmente ter alguém para lidar com os outros no lugar dele. Não foi por acaso que a autora colocou ele junto de alguém que precisa se ligar aos outros. O contraste deles funciona muito bem. Tô dizendo a verdade. Enquanto isso, a exploração da Frieren seguia bem. E pelo jeito que ela falou que tinha uma sala secreta enquanto tocava a musiquinha do Mímico, eu tinha certeza que ia acontecer outra cagada. Mas parece que no quesito exploração de dungeon, a Frieren é realmente uma expert. Da próxima vez que ela falar que um Mímico é um grimório, eu vou acreditar. E o pior é que eu entendi como ela achou a sala secreta. Mas isso é impossível! Não ligo, não ligo. Mas tu vai ouvir. Ela disse: na entrada do templo tinham 5 estátuas, e nessa câmara só 4. Ela percebeu que faltava a estátua do rei, justamente porque a sala secreta levava para o mural do rei arruinado. Mesmo que o valor histórico desse lugar seja incrível, a Frieren claramente preferia um grimório. Parece que fazer parte da história fez ela dar mais valor para as coisas que têm alguma ligação com ela. Mas como a Fern ficou maravilhada com essa descoberta, eu tenho certeza que ela preferiu isso ao grimório. Mesmo assim, eu acho que esse rei ou o reino tem alguma ligação com a Frieren ou a Zeri. É só um palpite, então eu vou esperar para ver o que acontece. Assim como o grupo do Denkin, que depois de meio dia de planejamento, ainda não sabia o que fazer contra a cópia da Frieren. E o mais legal foi ver a reação da Frieren vendo a cópia. Mesmo sendo cautelosa na exploração, dá para ver o que ela acha de um desafio. Empolgante. E essa parte mostrou que magos também podem usar planos que alguns consideram covardes, como usar hipnose e restrição ao invés de bater de frente. Mas a Frieren normal já é forte contra isso,
E pelos testes da Method, a restrição não funciona pela diferença de mana, algo que já tinha sido mostrado na luta da Lavinia e Kanye contra o Richter, enquanto a hipnose não funciona pelas barreiras mentais da Frieren. Mas a Method disse que mesmo a barreira sendo forte, ela era antiga, e especialistas em hipnose podiam atravessar, o que segue a mesma lógica da magia de defesa. Nesse mundo, a magia e seus estudos ainda estão evoluindo. Deixando de lado esses detalhes que não influenciam na história, vamos falar do que realmente roubou a cena. Finalmente uma personagem apresentou a mesma característica da Fern. E nós vimos como ela reage ao ciúme. Quando uma lambisgoia tentou roubar sua mãe e filha, na primeira oportunidade ela recupera, enquanto manda um olhar ameaçador à inimiga. E depois solta um olhar de reprovação. Se acontecer de novo, você leva uma facada. O Stark tá ferrado. Voltando para coisas que não afetam a história, a Eidero parecia a melhor opção para lidar com a cópia da Frieren. Mas ela estava com problemas maiores. A Zenzi disse: Mentiroso! O grupo da Eidero não só encontrou a cópia da Zenzi, mas foi usado para explicar mais sobre a magia, que controlar e manipular o ambiente consome menos mana que gerar estruturas, como a magia de defesa, que ela pode ser atravessada tanto com força bruta quanto a técnica certa, e como as magias modernas não funcionam bem em dungeons, controlar terra, fogo, vento, água Coração! são só uma fração do que vai aparecer, e que nem sempre as coisas atuais lidam bem com problemas antigos. No geral, mesmo que a primeira cena dela não tenha sido boa, a Eidero foi a única que teve algum destaque e mostrou competência nessa parte. Por isso ela pareceu bem mais esperta e capaz que os outros dois, até conseguindo fazer um plano bom de última hora e conseguindo usar a hipnose contra a cópia. Morri! E descobrindo que ela não tem consciência, o que acabou com a única chance deles. Por sorte ela usou o Golem e deve sobreviver, mas entra na lista de personagens com algum potencial que talvez nunca voltem. E provou que o teste é bem injusto se você não for bom em combate. Com certeza. Justamente por isso, esses dois imprestáveis, ainda sem desenvolvimento, fugiram xingando a Zenzi. E depois nós vimos os outros grupos que ainda estão explorando a dungeon e as incríveis habilidades do Senhor Irei Sozinho. Bem diferente do grupo do Iabero, que mesmo lutando contra um grupo de poder e conhecimento igual, parece ter a vantagem por usar melhor o ambiente contra eles. É só isso. No fim, o novo grupo da Frieren decidiu que se eles não sabem de alguma coisa, é melhor assumir o pior cenário possível, que usar força bruta é a melhor opção, a Frieren está animada com isso, mesmo sem saber se vence, e se você pensou, ué, não é só todo mundo unir força e pronto? Não. Isso poderia funcionar, mas a oponente é uma maga absurdamente forte. Mesmo com vantagem numérica, alguém pode morrer, e ninguém quer ser esse alguém. E justamente pela hesitação dos outros, a Fern disse que talvez ela consiga. Com isso, a gente pode ter uma luta entre a Frieren e a Fern. Mas o que pode sair disso? E lá vamos nós! A Fern foi treinada desde pequena pela Frieren. Ela pode ter percebido alguma fraqueza que a própria Frieren não sabe. A Frieren já disse que perdeu para magos com menos mana, e ela pode ajudar na luta, e como a história já deixou claro, a Fern conjura magia mais rápido. Entretanto... A Frieren com certeza sabe tudo sobre a Fern, pelo menos nas habilidades mágicas. Mesmo que a Fern conheça alguma fraqueza, eu tenho certeza que ela nunca viu todo o poder ou truques da Frieren. Além dela ter tido lutas difíceis com o grupo dos heróis, e sendo discípula da Flame e indiretamente da Zeri, duas magas lendárias e focadas em combate. Ela vai saber muito bem como enfrentar desvantagem. E ainda podem aparecer mais cópias durante a luta. E para terminar, olha como umas mudancinhas podem transformar o final. もしかしたら私あなたは片付けた本当に諦めが頑張ってフリーレン様朝でございます起きてくださいさっき起きたばかりですよねフリーレン様ウィークハイトの破滅結果を話したよねフリーレン様を殺せるかもしれません Se você não gostou desse vídeo, não se preocupe. É só mais uma memória inútil.